Lei Orgânica, do Município de Alvorada, Rio Grande do Sul. Título 1, da Organização Municipal. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O município de Alvorada, parte integrante da República Federativa do Brasil, e do Estado do Rio Grande do Sul, organiza-se autônomo, em tudo que respeite à lei local, regendo-se por esta lei orgânica, e demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos, nas Constituições Federal e Estadual. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, ou diretamente, nos termos previstos nas Constituições Federal, Estadual e nesta Lei Orgânica. Artigo 2º. São poderes do município, independentes: o Legislativo e o Executivo. Parágrafo 1º. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Parágrafo 2º. O cidadão investido na função de um deles, não pode exercer a de outro. Artigo 3º. É mantido o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da legislação estadual. Parágrafo único. A sede do município dá-lhe o nome, e tem categoria de cidade. Artigo 4º. São símbolos do município de Alvorada, a bandeira, o brasão e outros estabelecidos em lei. Artigo 5º. A autonomia do município se expressa: 1. Pela eleição direta dos vereadores, que compõem o poder legislativo municipal. 2. Pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito, que compõem o poder executivo municipal. 3. Pela administração dos serviços públicos locais. 4. Pela decretação e aplicação de seus tributos e receitas. Artigo 6º. É considerada data magna, do município de Alvorada, o dia 17 de setembro. Capítulo 2. Da competência. Artigo 7º. Compete ao município, no exercício de sua autonomia: 1. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. 2. Decretar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de interesse local. 3. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças, e dispor de sua aplicação. 4. Desapropriar, por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, nos casos previstos em lei. 5. Conceder e permitir os serviços públicos locais, e os que lhes sejam concernentes. 6. Organizar os quadros, e estabelecer o regime jurídico de seus servidores. 7. Elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, estabelecendo normas de edificações, de loteamentos, de condomínios, de zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas, adequado à ordenação de seus territórios. 8. Estabelecer normas de prevenção e controle de incêndio, de ruído, da poluição do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas. 9. Conceder e permitir os serviços de transportes coletivos, táxis e outros, fixando suas tarifas, itinerários, pontos de estacionamento e paradas. 10. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de silêncio. 11. Disciplinar os serviços de carga e descarga, e a fixação de tonelagem máxima permitida. 12. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços. 13. Disciplinar e fiscalizar a limpeza dos logradouros públicos, remover e dar destino final dos resíduos sólidos residenciais, industriais, hospitalares e de laboratórios. 14. Licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e outros, cassar os alvarás de licença ou localização dos que se tornarem nocivos ou inconvenientes à saúde, à higiene, ao bem-estar público e aos bons costumes. 15. Fixar os feriados municipais, bem como o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e outros. 16. Legislar sobre o serviço funcionário e cemitérios, fiscalizando os que pertencem a entidades particulares. 17. Interditar edificações em ruínas, ou em condições de insalubridade, e fazer demolir construções, que ameacem a segurança coletiva. 18. Regulamentar qualquer meio de publicidade e propaganda, espetáculos, e os divertimentos públicos.
20. Legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e móveis em geral, no caso transgressão de leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma e condições de venda das coisas e bens apreendidos. 21. Legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, luz e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso coletivo. Artigo 8º. O município pode celebrar convênios com a União, Estado e municípios, mediante autorização da Câmara Municipal, para a execução de suas leis, serviços e decisões, bem como para executar encargos equivalentes, dessas esferas. Parágrafo 1º. Os convênios podem visar a realização de obras ou a exploração de serviços públicos de interesse comum. Parágrafo 2º. Pode, ainda, o município, através de convênios ou consórcios com outros municípios, criar entidades intermunicipais, para a realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, devendo os mesmos serem aprovados por lei dos municípios que deles participem. Artigo 9º. Compete, ainda, ao município, concorrentemente com a União, ou o Estado, ou supletivamente a eles. 1. Promover programas de construção de moradias, e a melhoria das condições habitacionais, e de saneamento básico. 2. Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência públicas. 3. Estimular o melhor aproveitamento da terra, bem como as defesas contra as formas de exaustão do solo. 4. Abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execução de serviços públicos. 5. Promover a defesa sanitária vegetal e animal, a extinção de insetos e pragas nocivas ao homem e ao meio ambiente. 6. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens notáveis e os sítios arqueológicos. 7. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, ou outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 8. Amparar a maternidade, a infância, a velhice, e os desvalidos, coordenando e orientando os serviços, no âmbito do município. 9. Estimular a educação e a prática desportiva. 10. Proteger a juventude, contra toda a exploração, bem como, contra os fatores que possam conduzi-la ao abandono físico, moral e intelectual. 11. Tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e a morbidez infantis, bem como medidas que impeçam a propagação de doenças transmissíveis. 12. Incentivar o comércio, a indústria, a agricultura, o turismo e outras atividades que visem o desenvolvimento econômico. 13. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte dos gêneros alimentícios destinados ao abastecimento público. 14. Regulamentar e exercer outras atribuições, não vedadas pelas Constituições Federal e Estadual. Artigo 10º. Ao município compete, suplementarmente. Parágrafo 1º. Organizar serviços de previdência municipal. Parágrafo 2º. Criar e organizar guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações. Capítulo 3. Do Poder Legislativo. Artigo 11. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta por 21 vereadores, representantes do povo, eleitos no município em pleito direto e secreto e funciona de acordo com seu regimento. Artigo 12. A Câmara Municipal de Vereadores reúne-se, independentemente de convocação, no dia 1º de março, de cada ano, para a abertura da sessão legislativa, funcionando ordinariamente, até 30 de junho. E, a segunda sessão legislativa, de 15 de julho, até 20 de dezembro. Artigo 13. No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincidirá com a do mandato dos vereadores, a Câmara reúne-se no dia 1º de janeiro para dar posses aos vereadores, prefeitos e vice-prefeito, bem como para eleger sua mesa, a comissão representativa e as comissões permanentes, além das lideranças de bancada, entrando após, em recesso. Parágrafo único. No término de cada sessão legislativa ordinária, exceto a última da legislatura, são eleitas as mesas e as comissões para a sessão subsequente. Artigo 14. A convocação extraordinária da Câmara cabe ao seu presidente, a 1/3 de seus membros, à comissão representativa ou ao prefeito.
Parágrafo 1º. Nas sessões legislativas extraordinárias, a Câmara somente pode deliberar sobre a matéria da convocação. Parágrafo 2º. Para as reuniões extraordinárias a convocação dos vereadores será pessoal. Artigo 15. Na composição da mesa e das comissões, será assegurada tanto quanto possível, apresentação proporcional dos partidos. Artigo 16. A Câmara Municipal funciona com a presença, no mínimo, com a maioria absoluta de seus membros, e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, salvo os casos previstos nesta lei orgânica e no regimento interno. Parágrafo 1º. Quando se tratar de votação de leis complementares, o número mínimo prescrito é de 2/3 de seus membros. Parágrafo 2º. O presidente da Câmara vota somente quando houver empate, quando a matéria exigir a presença de 2/3, e nas votações secretas. Artigo 17. No grande expediente das sessões plenárias ordinárias, será reservado um espaço e tempo para pronunciamentos populares, através de entidade legitimamente constituída, a ser disciplinado por resolução. Artigo 18. As sessões da Câmara são públicas, e o voto é aberto. Parágrafo único. O voto é secreto, somente nos casos previstos nesta lei orgânica, e no regimento interno. Artigo 19. A prestação de contas do município, referente à gestão financeira de cada exercício, será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado até 31 de março do ano seguinte. Parágrafo único. As contas do município ficarão à disposição de qualquer contribuinte, a partir da data da remessa delas ao Tribunal de Contas do Estado, pelo prazo de 60 dias. Artigo 20. Anualmente, dentro de 90 dias do início da sessão legislativa, a Câmara receberá o prefeito, em sessão especial, que informará, através de relatório, o estado em que se encontram os assuntos municipais. Parágrafo único. Sempre que o prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público, a Câmara o receberá em sessão previamente designada. Artigo 21. A Câmara Municipal, a requerimento, por maioria de seus membros, poderá convocar secretários municipais, titulares de autarquias ou de instituições que participe o município, para comparecerem a fim de prestar informações sobre assunto previamente designado, constante na convocação. Parágrafo 1º. A falta de comparecimento do secretário municipal ou titular equivalente, sem justificativa razoável, será considerada desacato à Câmara, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não comparecimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsa. Se o secretário ou titular for vereador licenciado, o não comparecimento nas condições mencionadas caracterizará procedimento incompatível com a dignidade da Câmara, para instauração do respectivo inquérito na forma da lei federal, e consequente cassação de mandato. Parágrafo 2º. Exposição em torno das informações solicitadas deverá ser enviada à Câmara 3 dias úteis antes do comparecimento. Parágrafo 3º. Independentemente de convocação, quando o secretário ou titular desejarem prestar esclarecimento ou solicitar providências legislativas a qualquer comissão, esta designará dia e hora para ouvi-lo. Artigo 22. A Câmara pode criar comissão parlamentar de inquérito sobre o fato determinado, nos termos do regimento interno, a requerimento de, no mínimo, 1/3 de seus membros. Artigo 23. Aplicam-se, aos vereadores eleitos, na forma da lei, as regras da Constituição Federal, sobre inviolabilidade, imunidade, perda de mandato, licença e impedimento. Artigo 24. É vedado ao vereador: 1. Desde a expedição do diploma. A. Celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo, quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja admissível. Ad nutum. Nas entidades referidas na alínea anterior, salvo mediante aprovação em concurso público.
2. Desde a posse, ser diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiado com privilégio, isenção ou favor, em virtude de contrato com a administração pública municipal. Artigo 25. Perderá o mandato o vereador que 1. Infringir qualquer das disposições estabelecidas no artigo anterior. 2. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, improbidade administrativa, ou atentatória, às instituições vigentes. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara, ou faltar com o decoro na sua conduta pública. 4. Faltar a 1/10 das sessões ordinárias, ou extraordinárias, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade. 5. Fixar residência fora do município. 6. Perder ou tiver suspenso os direitos políticos. 7. Nos casos previstos nesta lei orgânica, decretar a justiça eleitoral. E 8. Sofrer condenação criminal em sentença, transitada, em julgado. Parágrafo único. É objeto de disposições regimentais, o rito a ser seguido, nos casos deste artigo, respeitada a legislação federal. Artigo 26. O vereador, investido no cargo de secretário municipal, ou diretoria equivalente, não perde o mandato, desde que afaste-se do exercício de vereança. Artigo 27. Nos casos do artigo anterior, e, nos de licença, legítimo impedimento, e vaga por morte, ou renúncia, o vereador será substituído pelo suplente, convocado nos termos da lei. Artigo 28. O vereador poderá licenciar-se. 1. Por motivo de doença. 2. Para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. 3. Para desempenhar missões temporárias, de caráter cultural, ou de interesse do município. Parágrafo 1º. Ao vereador licenciados, nos termos dos incisos 1 e 2, a Câmara poderá determinar o pagamento, no valor que estabelecer, e na forma que especificar, de auxílio-doença ou de auxílio especial. Parágrafo 2º. O auxílio que trata o parágrafo anterior, poderá ser cálculo da remuneração dos vereadores. Parágrafo 3º. A licença para tratar de interesse particular, não será inferior a 30 dias, e o vereador não poderá reassumir o exercício do mandato, antes do término da licença. Parágrafo 4º. Independentemente de requerimento, considerar-se-á, como licença, o não comparecimento às reuniões de vereadores, privado de sua liberdade, temporariamente, em virtude de processo criminal em curso. Artigo 29. A remuneração dos vereadores será fixada, antes do pleito, de cada legislatura. Parágrafo único. Se a remuneração não for fixada no prazo previsto no caput deste artigo, o valor da remuneração corresponderá à remuneração da legislatura anterior, corrigida monetariamente. Fim da amostra em áudio, da Lei Orgânica de Alvorada. Caso queira escutar esta, e outras leis, de forma completa, entre em contato, através dos dados na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.